Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não se esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes dessa sexta-feira de 16 de fevereiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia. Pela Inglaterra, 33ª rodada da Championship, temos a equipe do West Brom contra a equipe do Southampton. A equipe do West Brom, quinto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já a equipe do Southampton, terceiro colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção, ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia, agora pela Espanha, 25ª rodada da La Liga, temos a equipe do Villarreal contra a equipe do Getafe. A equipe do Villarreal, 13º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já a equipe do Getafe, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção, casa com empate devolve aposta e um possível placar exato de 1-1. E vamos para o nosso terceiro pitaco do dia, agora pela Alemanha, 22ª rodada da Bundesliga, temos a equipe do Köln contra a equipe do Werder Bremen. A equipe do Köln, 16º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já a equipe do Werder Bremen, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção, fora com empate devolve aposta e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, agora pela Itália, 25ª rodada da Série A, temos a equipe do Torino contra a equipe do Lecce. A equipe do Torino, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Já a equipe do Lecce, 13º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e 4 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção, casa para vencer e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia, ainda pela Série A, 25ª rodada, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe da Salernitana. A equipe da Inter de Milão, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos vem invicta com 5 vitórias. Já a equipe da Salernitana, 20ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção, casa para vencer e um possível placar exato de 3-0. E vamos para o nosso sexto pitaco do dia, agora pela França, 22ª rodada da Liga 1, temos a equipe do Lyon contra a equipe do Nice. A equipe do Lyon, 13º colocado do campeonato, nos seus últimos jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe do Nice, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção, fora com empate devolve aposta e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, agora pela Colômbia, 7ª rodada do campeonato colombiano, temos a equipe do Deportivo Cali contra a equipe do Atlético Nacional. A equipe do Deportivo Cali, 8º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já a equipe do Atlético Nacional, 9º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção, casa com empate devolve aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, agora pelos Países Baixos, 22ª rodada da Eredivisie.
temos a equipe do PSV contra a equipe do Heracles. A equipe do PSV, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Heracles, 14º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2 gols e meio, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-1. Vamos para o nosso nono pitaco do dia, agora pelo Uruguai, primeira divisão, abertura primeira rodada, temos a equipe do Nacional contra a equipe do River Plate. A equipe do Nacional, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do River Plate, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3 gols e meio, com segunda opção casa com empate da Vovia Aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, agora pelo Paraguai, primeira divisão, sexta rodada, abertura, temos a equipe do General Caballero contra a equipe do Guarani. A equipe do General Caballero, 7º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória e 4 empates. Já a equipe do Guarani, 2º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1 gol e meio, ou fora com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!